Como eu consegui o meu primeiro emprego na programação? Eu não tô gravando esse vídeo para você que tá aí me assistindo, sendo bem sincero, eu tô gravando esse vídeo para mim mesmo, porque no futuro eu quero rever esse vídeo para lembrar como é que foi. E esse vídeo ele não vai ter corte, ele não vai ter edição, então independente se eu gaguejar, se eu falar merda, eu vou só me corrigir, eu não vou pensar muito nisso, eu quero só gravar esse vídeo mesmo. Inclusive ele não tem nem roteiro, eu só anotei aqui os pontos, né, a linha do tempo ali de como é que foi desde o momento que eu comecei a estudar programação até conseguir esse primeiro emprego, quanto tempo levou. Mas enfim, se você que está aí assistindo quiser acelerar o vídeo, fica à vontade, tá? Esse vídeo ele não vai ter muito conhecimento de programação, ele não vai ter muitas dicas no geral, dicas bem estruturadas, né? Vai ter mais o que eu pensar que o que eu falar é mais baseado no que eu testei, o que não funcionou, vou trazer o que não funcionou, o que funcionou e você adapta aí para sua realidade, mas eu quero trazer como é que foi a minha realidade aqui para eu mesmo olhar esse vídeo no futuro e lembrar como é que foi. E talvez para você que está assistindo te inspirar a não desistir, a continuar, porque é difícil mesmo, cara. É difícil. Mas vamos lá. Primeiro, janeiro de 2023, tá? 3 anos atrás, aproximadamente, eu fui demitido do meu estágio que eu fazia, que eu ganhava R$ 500. Esse estágio eu fazia numa cidade próxima onde eu morava. Eu morava numa cidade no entorno de Curitiba. Hoje eu moro aqui em Maringá, então não moro mais em Curitiba. Nessa época eu tinha 17 anos, exato, eu tinha 17 anos e eu fui demitido desse estágio. Mas eu não fui demitido necessariamente por mau comportamento ou por corte de gasto, mas foi simplesmente porque o contrato expirou, né? Acabou, era 6 meses de estágio. Eu comecei em agosto de 2022 e terminou em janeiro de 23. Eu lembro que a pessoa que me contratou, ela até falou pra mim que ela falou, olha, eu só tô te demitindo porque você me avisou que você não queria continuar. E eu não necessariamente avisei ela que eu não queria continuar, mas na verdade foi porque nessa mesma época eu tinha feito o Enem, que foi em finalzinho de 2022, e eu passei no Enem pelo ProUni em uma bolsa de estudos de 100%, uma bolsa integral de 100% para cursar análise e desenvolvimento de sistemas noturno na Universidade Positivo, na Praça Osório, né, lá em Curitiba. É, então, por conta disso, ela resolveu ali não renovar o contrato comigo, porque ia ficar muito inviável, né, de fazer isso, e também porque o estágio lá, ele era informático, mas ele não era muito voltado à programação em si. Eu lembro que no máximo que eu mexi com programação lá foi que eu dei aula de lógica de programação para alguns moleques, inclusive um desses moleques é meu editor hoje, ele não vai editar esse vídeo, mas ele vai começar a editar uns vídeos daqui a algum tempo, e é muito legal, a gente estava conversando sobre isso, eu lembrei disso agora. Mas enfim, eu dei aula de programação para ele lá, era aula de lógica e eu mexi também com WordPress nesse estágio. E bom, eu acho que foi um bom pontapé ali para mim começar a entender mais um pouco de programação, me interessar de verdade por essa área e já começar a ganhar uma graninha com isso. Ganhava R$ 500 por mês na época, passei no ProUni e exatamente nessa época eu terminei um namoro. Eu lembro disso porque foi um baque forte, porque foi na mesma semana, tá ligado? Tipo, eu terminei meu namoro no domingo, na segunda, uma coisa assim, e na sexta-feira eu fui desligado, tá ligado? Foi foda, velho. Mas tudo bem, faz parte. E nesse mesmo ano, né? Aqui eu coloquei em janeiro, mas nesse mesmo ano, em julho, eu fiz 18. Então foi quando eu, nossa, entrei na maioridade. E, bom, uma passagem de tempo aí de janeiro de 23 para outubro de 23, cara, nessa época aqui eu comecei a faculdade, né? Fui desenrolando ali, eu morava bem longe de Curitiba. Eu falo, né, que eu morava em Curitiba, mas dava assim 1h30, 2 horas de carro, de ônibus, dependendo até mais, né? Dependendo do trânsito. Curitiba é capital, então acaba tendo muito trânsito. E nessa época, cara, eu estudava de qualquer jeito. Esse ano inteiro eu estudei de qualquer jeito. Eu não, depois que eu saí daquele estágio, eu até cheguei a procurar outros trabalhos, né? Procurei ali na área da programação em específico, mas era muito difícil. Assim como tá hoje, né? Já era muito difícil conseguir qualquer coisa. A ascensão da IA ali, ela estava começando, então todo mundo já, principalmente da área da programação, né? A galera já estava começando a usar, estudar muito sobre isso. Então, tava difícil, rapaziada.
E eu nesse ano também, tipo assim, por mais que eu tentasse uma coisa ou outra, eu fazia um bico aqui e ali e tal, mas eu não fui trabalhar de verdade, né? Nem tanto, sei lá, com um subemprego, nem consegui algo com programação em si. Então eu só jogava no PC, jogava vôlei e dava rolê por aí. Eu estudava um pouquinho ali, tinha comprado um cursinho ou outro, mas nada muito relevante. E aí, em outubro de 2023, eu consegui um trampo de designer, ganhando R$ 800. Eu ganhava 800, eu trabalhava das 8h30 às 3h30. Eu fazia esse horário porque eu ia de ônibus para a faculdade, um ônibus gratuito que a prefeitura liberava pra gente, e ele saía de onde eu morava, ele saía às 4h15 e a minha aula começava às 7h. Então, e eu chegava em cima da hora ainda, eu chegava tipo 6h40, 6h50, então era 2h30 de trajeto todo dia de ônibus, né? 2h30 para ir, 2h30 para voltar. E minha aula acabava 9h50, eu ia chegar em casa meia-noite, meia-noite e meia mais ou menos. Era tenso, rapaziada, era tenso. E eu falei um trampo de designer, só que tinha muito desvio de função nesse trampo, né? Quem já trabalhou lá comigo, inclusive, sabe. Só que comigo foi um baque, porque eu lembro que na entrevista, foi uma entrevista muito mais comportamental, sabe? Para entender ali o meu comportamento, entender o que eu queria. Mas não falou muito sobre o que eu ia fazer em específico. Eu só sabia que era designer, mas eu não sabia como é que eu trabalhava, né? E era presencial, era ali perto, na minha cidade mesmo. Só que era designer, rapaziada, no setor de adesivos. Quem já mexeu com adesivo sabe, né? Adesivo, plotagem, essas coisas. Então tinha que fazer todo o processo, né? O design em si, ele era um dos processos. Mas tinha, tipo, fazer o adesivo, limpar adesivos, né? Que já estavam feitos, às vezes no carro, no caminhão da pessoa. Era esse tipo de coisa, tá ligado? E eu não fui avisado disso na entrevista, né? Que eu ia fazer essas paradas. E isso foi muito memorável pra mim. Eu tenho até uma foto disso, que eles fizeram um vídeo, que era vídeo de publicidade. E nesse vídeo tem um time-lapse de eu lixando um caminhão baú. Eu nunca tinha lixado nada na minha vida. No meu primeiro dia no emprego, eu lixei um caminhão baú. Pra eles aplicarem o adesivo depois. Foi bem, bem memorável. E eu lembro que no final desse ano, entre o final de 2023 e o comecinho de 2024, eu recebi uma grande motivação. Daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, que motivação é mais importante que disciplina. Por quê? Porque eu lembro que eu tomei um esporro de um chefe meu, que ele era tipo assim, ele era um chefe até que legal, né, gente boa ali e tal, só que ele ficava puto muito fácil, ele acabava descontando na gente, e eu tomei o esporro dele, cara, eu fiquei muito, muito, muito puto. E isso foi uma grande motivação, porque eu pensei, cara, eu preciso sair daqui, mano. Não tem como continuar nesse trabalho, não tem como fazer carreira aqui. Pelo amor de Deus, né? Eu tenho que vazar daqui, mano. Tem que conseguir alguma coisa na área da programação mesmo. E eu lembro que eu fiz uma promessa que se eu conseguisse um emprego na área da programação, eu ia raspar meu cabelo. Nessa época eu tinha um cabelo tipo, parecido com o que eu tenho hoje, né? Era mais jovem ali, então eu fazia o degradêzinho, pá, mas prometi que eu ia raspar meu cabelo e, bom, eu raspei, rapaziada. Raspei. Eu não vou editar esse vídeo, né, mas talvez acho que esse vídeo aqui ele vai ser uma coletânea de vídeos, então vai ter 3 vídeos aí em sequência essa semana. Se você está assistindo esse vídeo depois, provavelmente já tem. No último lá eu coloco uma fotinha do Ângelo careca dessa época. Foi foda. Mas enfim, então, outubro de 2023 aconteceu tudo isso. Em janeiro de 24, eu ainda estava nesse trampo, porque eu não queria sair, não queria ficar sem ganhar nada. Ganhava 800 conto por mês. E eu resolvi, muito motivado, resolvi comprar um curso do Dev Club, do Rodolfo Rodolfo Mori, não sei. E assim, esse curso era muito caro para mim na época, ele era 2.000 o curso, era um curso de full stack ali e tal. E eu resolvi comprar mesmo assim, porque era muito voltado para iniciantes. É parecido com o que eu faço hoje, só que quando eu entrei lá no curso, eu senti que era, tipo assim, o que foi me apresentado pro que me foi entregue não foi muito o que eu tava esperando, tá ligado? Né? Porque ele falava, tipo, mentoria, tananã. Não, na verdade acho que ele não falava mentoria, acho que ele falava formação. Mas eu tava esperando, tipo, um contato um pouco mais com ele, assim, sabe? Algo mais eu e ele, algo assim.
que é o que eu entrego na minha mentoria hoje, e eu não tive isso, mas tudo bem, né? Esse não é o ponto aqui. Eu lembro que eu comprei e eu rachei com um amigo meu. Eu acho que nem podia isso na época na plataforma, mas tipo assim, eu combinei com um amigo meu que também queria entrar na área da programação. Ele não entrou, né? Ele ficou ali nos que não conseguiu o trampo. Mas a gente rachou, a gente pagou R$ 1.000 cada um, né? Eu parcelei no cartão lá, peguei o cartão emprestado da minha mãe que eu não tinha limite e foi embora. Nessa época também, em janeiro de 2024, a rotina ela começou a ficar muito pesada, porque como eu entrei no trabalho em outubro de 23, já estava ali encaminhando para o final do semestre, então já estava um pouco mais tranquilo, sabe? Só que a rotina ela ainda estava pegada, mas não estava tanto. Em janeiro de 24, né, começo de 2024, a rotina começou a ficar muito, muito pegada, porque a faculdade começou a ficar difícil de fato. Porque a minha faculdade, eu fiz o primeiro semestre, foi mais parte de análise, né? Então era análise e desenvolvimento de sistemas. Primeiro semestre foi mais a parte de análise. O segundo semestre começou a ter programação, mas ainda era um pouco do que eu entendia, né? Um pouco de lógica, um pouco de HTML, CSS, coisinhas simples. Então, pra mim foi fichinha. Cara, eu preciso ligar o ar aqui porque tá um calor do caralho, peraí. Então pra mim ali ficou até que tranquilo. Só que no terceiro semestre o bagulho começou a ficar pegado e a rotina começou a ficar maluca. Por quê? Porque, que nem eu falei, eu começava no trampo às 8h30, então eu acordava 7h30, né? Ainda acordava relativamente próximo. Ia pro trabalho, chegava lá 8h30, parava meio-dia. Do meio-dia a 1h, eu tinha 1 hora de almoço, eu almoçava em meia hora, porque eu levava marmita, então eu esquentava, comia rapidinho, e eu já comia na frente do PC, porque eu ficava lá assistindo as aulas do curso. Então eu ficava lá assistindo e eu foquei muito no módulo de entrevista, porque eu não queria saber, cara, de programação, tá ligado? Lá tinha conteúdo de HTML, CSS e tal. Cara, eu foquei em fazer os projetos que tinha, ele tinha vários projetos prontos lá. Fiz os projetos e fiz as aulas de entrevista, cara, porque eu falava, mano, esse conteúdo aqui, a hora que eu entrar num trampo de verdade, num trabalho de verdade, isso aqui eu vou aprender. Eu quero passar na entrevista. Eu já tinha conseguido fazer algumas entrevistas ali, mas não tinha ido tão bem. E eu sabia que não ia ter teste técnico, porque não ia ter muito que os caras me testarem, tá ligado? Então, eu queria passar na entrevista, mano. Queria passar na entrevista, tá ligado? E a rotina, ela ficou maluca por causa disso, porque... então voltava do almoço 1 hora, trabalhava até as 3h30, saía 3h30 do trabalho, ia correndo para minha casa, comia, tomava banho, me arrumava e ia pegar o ônibus, que o ônibus saía 4h15 da minha cidade. Nossa, o que eu já mandei de mensagem, cara, para aquele motorista. Motorista, por favor, me espera que eu tô chegando. Cara, era muito parceiro, motorista. Até hoje eu lembro o nome dele, o Gerson. Cara, parceiro pra caralho esse cara. Me ajudou demais. Bom, retomando, chegava, pegava o busão e ia pra faculdade. Chegava na faculdade às 7, tinha aula até às 8h15, eu acho, 8h30. Não, acho que 8h15, aí saía e tinha 20 minutos, meia hora de intervalo ali. Nesse momento do intervalo eu ia jantar, ia comer e ia... fazer mais aulas do curso, né? Que era o momento que eu tinha para fazer as aulas ali. Então fazia mais as aulas ali do curso do Rodolfo. E beleza. Até aí tava tipo assim, ainda tava caminhando, tá ligado? Ainda tava tranquilo. Só que em março eu fiquei sabendo que uma empresa daqui de Maringá tinha aberto um bootcamp com chance de conseguir vaga para a empresa. Hoje esse bootcamp não funciona mais e a empresa que eu tô falando é a DB1. Se vocês pesquisarem, é uma empresa relativamente grande do ramo de software. E eles abriram um bootcamp ali em parceria com uma faculdade, então tinha alguns professores de uma faculdade daqui da região. E eles davam e não só professores, mas também alguns devs de dentro da DB1. E, bom, eu quis fazer esse bootcamp, né? Me inscrevi, fiz uma entrevista, passei e fui selecionado para participar do bootcamp. E onde que está o problema? O bootcamp era ao vivo. Só que além dele ser ao vivo, né? Então, tipo assim, eu já tava com o meu dia, das 7 da manhã até a meia-noite, ocupado, não tinha onde encaixar. Só que horas que era o bootcamp? Era às 7. Era das 7 às 10h30, eu acho. Era das 7 às 10h30. E eu ia, mano. Eu queria ir, tá ligado? Eu queria uma vaga. Eu tava louco. Eu queria ir de qualquer jeito. Então, o que eu fiz?
eu participava dos dois ao mesmo tempo. E era, mano, era engraçado. Depois de um tempo eu contei pra eles, né, que eu tava fazendo os dois ao mesmo tempo. Eles falaram que já tinha tido alguns alunos que faziam isso e era normal, porque era o horário que a gente tinha, né, não tinha muita escolha. Então, o que eu fazia? Eu chegava na aula, eu tentava chegar o mais cedo possível, já sentava no PC, abria o link do Bootcamp, deixava lá o Bootcamp correndo, ficava aqui no fone no Bootcamp prestando atenção na aula ao vivo. Aprendi porra nenhuma, nenhum nem outro. Na faculdade, esse semestre, além de estar muito difícil, eu ainda fazia esses dois bagulhos ao mesmo tempo. E o Bootcamp era bem puxado, tinha trabalho pra casa, não conseguia entregar, era, mano, complexo demais. Mas eu fui ali empurrando com a barriga, fazendo do jeito que dava. E fazendo, né, o curso ali do Rodolfo, em paralelo, cara, era tenso, era tenso. E aí, beleza, fui empurrando com a barriga, né, tendo ali a presença no Bootcamp. Graças a isso e graças a Deus, com certeza, eles abriram ali algumas vagas de trainee para quem estava fazendo o Bootcamp. E aí, o que era a parada? Como a gente já tinha feito uma pré-seleção para participar do Bootcamp, aliás, eles falaram só que já era para a gente ir para a segunda etapa, né, do processo seletivo, que era uma entrevista presencial. Só que, mano, eu era de Curitiba, velho, e eu tinha que vir aqui pra Maringá, tá ligado? Pra fazer essa entrevista. E eu vim, mano, e é tipo 8, 9 horas de busão pra vir, tá ligado? Mais ou menos isso, contando o trânsito e tal. Então foi longe, velho. E eu não tinha grana, mano. Ganhava 800 conto por mês, velho. Era difícil, cara. Não tinha grana pra fazer nada. Ainda morava com meus pais, né? Então não tinha tanto gasto. Mas era foda, mano. Eu comprava, sei lá, ia pra academia, comprava um lanche e fazia, sei lá, pagava uma assinatura e acabou o dinheiro, tá ligado? Era esse o meu mês. E aí, mano, ainda, né, pagando o curso ali do Rodolfo, parcelado, pagando, pô... Não, aí tive que comprar a passagem parcelado também no cartão da minha mãe. Nossa, foi tenso, velho. E aí, beleza. Chegou o dia da entrevista, vim pra cá, fiz a entrevista, eu perdi prova da faculdade pra fazer essa porra dessa entrevista. Fiz a entrevista, beleza. A entrevista era numa quinta-feira, eu vim quinta, aí fiquei sexta e sábado, meu irmão morava aqui, então graças a Deus não precisei pagar hospedagem, mas aí fiquei na casa dele, fiquei quinta e sexta, voltei no sábado. Beleza, passou sábado, domingo, segunda, na terça eu recebi uma resposta deles. Reprovado. Cara, meu Deus, velho. Mano, meu mundo caiu, rapaziada. Vocês não têm noção, cara. Eu fiquei muito triste. Nossa, eu pensei 1 milhão de vezes em trancar o curso, cara. Porque eu queria muito trabalhar na empresa, velho. Mano, a empresa era muito da hora, era muito foda. Tudo que eles mostravam ali pra gente, como é que ia ser o dia a dia. Nossa, era do caralho, rapaziada. Do caralho. E reprovei. Uns 2 a 3 dias depois, a recrutadora me mandou mensagem no WhatsApp. Eu lembro que quando eu reprovei, ela me mandou um e-mail, né, me dando feedback e tal. E eu lembro que eu respondi esse e-mail. Eu tenho esse e-mail até hoje, inclusive. Lá no último episódio aqui desses 3 episódios, eu acho que eu vou colocar ali a minha foto careca e a print desse e-mail que eu tenho até hoje, né? Essas provas aí eu vou colocar tudo porque, rapaziada, é tudo verdade. Eu não tô inventando nada, é tudo realmente verdade, então vou colocar essas provas lá se eu lembrar, tá? Se eu não colocar, me cobrem, que em algum vídeo eu coloco. E aí, eu respondi esse e-mail dela, do feedback. Falei, olha, muito obrigado pelo feedback, eu confesso que eu não entendi muito bem o processo seletivo. Aí eu não falei da entrevista em si, né? A entrevista, ela foi presencial, mas ela foi em grupo. Então a gente fez ali umas dinâmicas em grupo, tipo, eles deram algumas situações pra gente falar como que a gente se portaria, né? E tanto para a gente fazer mesmo essa dinâmica em grupo, né? Eles analisarem ali as nossas soft skills. Não era nada relacionado à programação, rapaziada. Não era nada, nada, nada. Tanto que, como era vaga de trainee, o trainee, quando eles abrem lá, é para, tipo assim, todas as áreas da empresa, tá ligado? Não só desenvolvimento. Então eles meio que iam encaminhando, tá ligado? Então quando a gente se inscreveu, tinha lá área de desenvolvimento, área de implantação, área de marketing, área do que você quisesse, RH, tá ligado? Então eu coloquei para desenvolvimento e eles analisavam as nossas soft skills, sabe? E beleza, até aí tranquilo. Reprovei e ela me chamou uns 2, 3 dias depois para uma vaga de dev trainee.net.
Por que que eu peguei essa vaga? Olha que interessante, rapaziada. Depois eles me contaram essa história. Foi porque o rapaz que tinha feito a entrevista no meu lugar, né, que passou no meu lugar, ele foi para a entrevista com o gestor e pegaram que ele estava mentindo no currículo, tá ligado? Porque o gestor fez uma pergunta ali, perguntou para ele assim: olha, você conhece sobre Clean Code? E ele respondeu, né? Conheço, tal. Não, já fiz, já estudei sobre isso, né? É aquela parada de você fazer um código limpo, um código muito bem comentado. E aí o gestor pegou isso, né? O gestor manjava um pouco de programação, ele falou, não, não é isso, né? E aí pegaram que ele estava mentindo no currículo por conta disso, né? Porque se você conhece Clean Code, você sabe muito bem que código comentado é abominável no Clean Code, tá ligado? Você não pode fazer comentários a não ser que o comentário ele seja muito essencial ou ele seja algo que realmente vai agregar algum valor. Mas você não pode ter comentários no código porque o comentário mente, tá ligado? Então ele é um texto no meio de um código, né? Só que onde que tá a real regra do negócio? É no código, né? O código é o que está funcionando lá. Então a regra ou o seu código, ele é o que está funcionando, então ele precisa ser autoexplicativo. Ele precisa ser bom o suficiente para que não precise de comentários. Resumindo, é isso. E aí me chamaram, falaram, me contaram essa história muito depois, mas me chamaram, fiz a entrevista. Graças a Deus passei, velho. Nossa senhora. E aí passei, eu lembro que eu tava no trabalho, essa hora eu tava tipo de pé aqui assim, tinha um parceiro meu aqui do lado. E aí chegou a mensagem assim pra mim, chegou o e-mail, falei, caralho, viado, passei, meu Deus, passei. Mano, fiquei muito animado, velho. Pô, na hora eu já queria chegar no meu chefe e falar, filha da puta, eu vou embora. Não fiz isso, mas a vontade foi grande, velho, meu Deus. Passei, graças a Deus. E aí, no outro dia, fui fazer né, fui receber a proposta lá. E, rapaziada, a princípio, a vaga era para ser presencial, tá ligado? Então, eu ia ter que me mudar aqui para Maringá, né? Eu entrei, eu já vou falar o salário, porque eu acho que é o que muita gente quer ouvir. Mas eu entrei ganhando 1.500 e alguma coisinha, tá ligado? Na carteira, então era CLT. 1.500 e alguma coisa na carteira, era um pouquinho mais que o salário mínimo da época. E R$ 600 de vale alimentação, não, R$ 500 de vale alimentação e R$ 100 de home office. Eu lembro que no total fechava tipo uns 2.000, né? Uns 2.000 e pouquinho ali fechava no total. Mano, fiquei muito feliz, rapaziada. Vocês não têm noção, velho. Nossa! E era para ser presencial, né? Então eu já tava vendo apartamento, já tava vendo como é que eu ia morar aqui. Só que por eu fazer faculdade, por eu morar longe, eles decidiram liberar uma vaga home office para mim, né? Então isso, eles falaram que isso pesou muito porque o outro rapaz que era o trainee, que passou na minha frente, ele já era daqui de Maringá, tá ligado? Então foi muito mais vantajoso para ele. Esse aspecto, né, dele morar aqui e poder ir presencial na empresa. Só que ainda assim resolveram me dar uma chance, né? Fui bem ali nas entrevistas, então liberaram home office pra mim. Isso é louco, rapaziada. Nossa, não tem sensação melhor. Não tem sensação melhor. Foi muito foda, trabalhei lá por 2 anos, saí recentemente de lá. Mas, rapaziada, foi uma experiência assim, mano, fora do comum. É uma empresa do caralho. Infelizmente esse bootcamp não existe mais hoje e hoje eu acho que eles só liberam vaga para trainee presencial mesmo, acho que não fazem mais a parada do home office, mas é uma empresa do caralho, rapaziada. Recomendo demais. Enfim, e aí então em maio de 24, eu fiz a entrevista em abril e em maio comecei no emprego novo. Até hoje eu lembro, dia 6 de maio foi o dia que eu comecei no emprego novo. Lá no último episódio também, desses 3 próximos episódios que eu vou postar aí, eu vou colocar lá vou mostrar minha carteira de trabalho, né? Vou mostrar os meus salários ali certinho. Mas foi esse o caminho, rapaziada. Acho que pro final, aqui o que eu tenho pra falar é que é o que eu falo um pouco na minha mentoria, que tipo assim, não adianta você focar muito no código, tá ligado? Isso muito mais hoje cara, o código você vai aprender conforme você tá fazendo, tá ligado? Você vai aprender no seu dia a dia, quando você for pegar algo pra fazer, você tiver com outras pessoas te auxiliando, você realmente entrar no mundo do desenvolvimento de software, é a hora que você vai aprender a fazer um código bom, um código decente, você vai evoluir, você vai aprender muita coisa.
Agora, rapaziada, é soft skill, mano. É soft skill. Você tem que saber o básico da programação, né? Entender um pouquinho de lógica, um pouco das linguagens, escolher uma linguagem, se aprofundar, montar alguns projetos, resolver algum problema. Isso aí é básico. Isso aí você tem que saber, tá ligado? O que eu não quero é que, mano, o cara, pô, pega lá pra estudar uma lógica aprofundada, tá ligado? Pô, estudar estrutura e algoritmo, tá ligado? Estrutura de dados. Nesse momento, cara, você não vai usar, velho. Não vai usar, não adianta. O que o cara tem que focar agora, mano, é técnica de entrevista, é ter um LinkedIn bom, é ter um currículo bom. E é por isso que eu dou uma mentoria, tá ligado? É... Só que se eu pudesse aqui dar umas considerações finais, rapaziada, foquem nas soft skills, aprendam a se vender, tenham uma boa comunicação. É isso. É isso. Se você for bem na entrevista, você falar o que o recrutador quer ouvir, você saber se vender, então é ter um bom currículo, ter um bom LinkedIn, falar bem, falar suas experiências. Ângelo, mas eu não tenho experiência. Então aprende a criar suas experiências, mano. A grande vantagem da área da programação é essa, cara. Você não precisa esperar você ser contratado para você aprender, tá ligado? Você consegue aprender, você consegue desenvolver, você consegue vender coisas mesmo sem ser contratado. E é uma área maravilhosa por conta disso. Mas não dá, velho, pra você só ficar esperando, estudar só pela faculdade, igual eu fazia no meu primeiro ano, tá ligado? No meu primeiro ano eu achava que a faculdade ia me garantir alguma coisa. Daí, quando eu entrei no terceiro semestre, eu falei, cara, não vai me garantir bosta nenhuma, eu vou ter que fazer o bagulho acontecer. E aí foi, pô, 6 meses, cara, de outubro até março, abril ali, que, mano, eu fiquei, nossa, fudido, cara. Fudido, mano, só parava no sábado, que era o momento que eu ia jogar um vôlei e desestressar, tá ligado? Só no sábado, mano, que no domingo tinha que fazer trabalho da faculdade, tinha que estudar, tinha que fazer uma caralhada de coisa, velho. Durante a semana, então, era pegado. Mas me pergunta se eu me arrependo. Você é pouco. Graças a tudo que eu tô conquistando hoje, tudo isso aqui que eu tenho hoje é graças a esse Ângelo, de 18 anos, que, porra, deu a vida ali por 6 meses pra conseguir tudo isso. Nossa, mano, eu fico até meio emocionado, velho, porque é muito foda, rapaziada. Lembrar disso é do caralho. Mas enfim, rapaziada, é isso que eu tenho. Esse foi a minha trajetória ali pra conseguir esse primeiro trampo. Foi foda, foi tenso. E, bom, se você não quiser passar por todos esses perrengues que eu passei, te recomendo demais a minha mentoria. Em breve eu vou estar abrindo aí mais alguns produtos que eu acho que podem ajudar a galera. Ângelo, por que você não disponibiliza tudo de graça? Óbvio que não, né, rapaziada? Não tem como disponibilizar tudo isso aqui de graça, né? Senão as pessoas não dão valor. Todo esse conteúdo que eu entrego para você, ele já tem disponível de graça na internet. A questão é que você não dá o valor necessário e você não tem alguém para te mentorar, né? Então esse é o valor da minha hora, ele tá nisso, tá? Então por isso que eu não entrego essas coisas estruturadas exatamente da forma que precisa ser feito, porque eu preciso que você invista alguma coisa nisso para que isso tenha algum retorno, né? Então isso é muito sobre comportamento humano mesmo. Você precisa investir, você precisa ter o esforço, você precisa abraçar isso, né, e se comprometer com essa parada para você fazer acontecer. Tanto que no meu primeiro ano eu quase não estudava. Quando eu comprei o curso, tirei R$ 1.000 do meu bolso, mais de um salário meu do mês que eu ganhava. Eu fiz o bagulho acontecer, mano. Pô, era 16 horas por dia vendo coisa de programação, tá ligado? Era ouvindo podcast, era assistindo vídeo no YouTube, mano, meia hora de almoço pra conseguir fazer o bagulho, tá ligado? Mano, eu perdi a metade da minha pausa do intervalo da faculdade pra conseguir ver uma aula do curso, tá ligado? Era bagulho de louco, cara, mas tinha que fazer o bagulho acontecer. E aí, se a pessoa não investe nisso, cara, ela não faz o bagulho acontecer, mano. Pode ver, cara, pode ver. É isso aí em todas as áreas, mano. Se o cara não investe nele mesmo, cara, ele não faz o bagulho acontecer. E bom, essa é a minha percepção, tá? Se faz sentido pra vocês que eu tô falando e você quer entrar aí como mentorado, o link tá na descrição, fechou? São pouquíssimas vagas. Eu já fechei as 3 vagas que tinham abertas, eu falei nos vídeos anteriores que eu só tinha 3 vagas, já estão fechadas, tá? Só que tem outros 2 rapazes querendo muito entrar, então eu tô pensando ali em uma forma de reestruturar um pouco a mentoria, para que eu consiga abrir um pouco mais de espaço na minha agenda para encaixar um pouco mais de vagas, porque vai ser benéfico tanto para mim quanto para vocês, só que eu não quero perder a qualidade da mentoria, eu não quero perder o 1 para 1, né? Eu não quero perder as calls semanais que eu tenho com a pessoa. Então, eu tô ali dando ainda uma reestruturada, entendendo como é que eu vou fazer isso. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto demais. Valeu, até a próxima. Fui.